Culto de ensinamento para fazer missão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você que tem a sua Bíblia aí na mão, nós vamos começar a folhear a palavra de Deus e receber do Senhor o seu ensinamento. Glória a Deus. Aleluia. Abra aí Mateus, capítulo 18. Glória a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus, Evangelho, São Mateus, Evangelho, Apóstolo Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Discípulo de Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Glória a Deus. Fala assim. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Os primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Pode assentar, irmão. Aqui fala de Jesus, que chamou pessoas para seguir ele. Aleluia. Fala de Jesus, o rei do judeu, que era conhecido por muitas pessoas em 2000 anos atrás. Fala que Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio fazer uma missão. Então o povo de Israel estava escravizado por Roma. Roma estava dominando o povo de Israel. Tinha imperador de Roma, César, que estava reinando. Então Israel estava escravizada de Roma. E o povo estava esperando um rei. Porque quando vinha um rei sobre Israel, o povo ficava muito alegre. Como veio o rei Davi, que Deus levantou para ser povo de Israel. E Davi começou a reinar. E Deus dava vitória, ia para a luta. Puxava a espada e Deus dava vitória. Então quando as pessoas ouviu que Jesus era o rei dos judeus e ficaram alegres. Disse: chegou um rei, é Jesus. Então vamos brigar, vamos ser livres de Roma. O imperador não vai mais escravizar nós. Os soldados romanos não vão mais nos bater, nós prender. Então na mente daquele povo, ele estava esperando que Jesus fosse um rei que ia se entrar no trono de Israel. Mas Jesus veio, não só para ser rei de Israel, mas para ser rei do rei, Senhor do Senhor e Todo-Poderoso. Aleluia. E quando Jesus chegou, as pessoas começaram a ver Jesus. Porque Jesus chegou, nasceu pelo ventre de Maria, o Espírito de Deus gerou Jesus, o anjo profetizou, aconteceu, Maria creu, e o anjo chegou até José. José, não tema, recebe Maria como a tua esposa, porque o que está dentro dela é gerado pelo Espírito de Deus. Ele é Jesus, o Salvador da humanidade. Aleluia. Então até o anjo chegou até José para falar: Maria não te traiu, Maria é fiel contigo, José. Essa criança aí é o Filho de Deus que veio do céu, se fez carne e osso para morrer na cruz. Aí quando José compreendeu com Maria, ele cuidado da criança. E olha, irmão, que quando Jesus nasceu, até o governador, ele assinou um decreto para matar as crianças, mas Jesus foi protegido. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoa que nasce com uma promessa desde o ventre da mãe, e o Senhor protege, dá livramento, escape. Glória a Deus. Então Jesus tinha uma promessa, era vir nessa terra com uma missão, entregar a vida por todos, o ser humano, para as pessoas fazer aliança com ele.
Então Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Aquele que crê em Jesus for batizado será salvo. Então, quando veio o decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo, o próprio Deus falou: José, pega Jesus, leva para o Egito, porque eu quero matar essas crianças. Mas eu vou proteger lá no Egito. Fala que a mão de Deus protegeu Jesus, o filho dele, na terra. Fala que ele ficou no Egito. Assim que acontece, irmão. É a mão de Deus que protege. O Egito é o mundo, que é cruel, sagaz. O inimigo age, armadilha, mas Jesus protege. Porque o pai dele protegeu ele lá no Egito. Jesus saiu do Egito. Quando o homem morreu. Morreu o governador. Agora volta, que aquele que queria matar o meu filho já morreu. Deus é o dono da vida, irmão. Deus é o dono da vida. Então Jesus tinha que viver, crescer. Jesus, ele mesmo ia entregar a vida por todos os pecadores. E fala que Jesus, ele começou a fazer a obra mesmo. Com 30 anos ele começou mesmo a fazer a vontade do Pai. Com 12 anos ele já pregava, mas com 30 anos ele começou a chamar os discípulos. Tem mais 3 anos e meio. Jesus entregou a vida nova ainda por nós. Por isso que você tem que pegar a tua juventude e lembrar que Jesus, ele entregou a vida nova por ti. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade e agora, que Jesus quer usar os jovens, adolescentes para ser instrumento dele. Porque Jesus, ele, com 30 anos, ele começou a chamar os discípulos. E fala que ele falou para Pedro. Chamou Pedro. Mas antes de chamar Pedro, sabe o que aconteceu? Que ele alegrou o coração de Pedro. Fala que Pedro, ele tinha ido para o mar, passou a noite toda para pegar peixe. Pescador sabe, né? Pescador que conhece mais sabe que é de noite que o peixe fica, o cardume fica. Então Pedro ele foi de noite, passou a noite toda, madrugou no mar para pegar peixe. Ele não pegou nada. Fala que amanheceu o dia, Pedro está lavando a rede na praia. Lavando a rede, só tirando aquelas fiapos lá de sujo da rede, lavando a rede para guardar. Aí Jesus chega nessa hora para falar para as pessoas, para ensinar as pessoas que estavam perto dele, porque a pessoa pensava: esse aí é o rei dos judeus, esse aí vai sentar no trono. Mas Jesus, ele tinha uma palavra de vida. Jesus usava, sabe o que? As palavras. Jesus não usava arma carnal. Jesus usava as palavras, como hoje tem pessoas que usam o revólver 38. Jesus, ele tinha poder nas palavras. Jesus falava do amor, do perdão, da misericórdia, e a pessoa ficava parada: quem é esse homem? Quem é esse? É o rei do judeu? Que nós estamos aqui sendo escravizados, e ele fala de amor, de misericórdia, de perdão. Fala sobre o reino dos céus, se arrepender porque está próximo ao reino dos céus. Era muita gente que estava perto de Jesus, porque ensinava com sabedoria, ensinava com amor. Naquele momento, as pessoas já estavam ao redor. E Jesus precisava de um púlpito. Hoje tem um púlpito bonito aqui, eu estou pregando. Jesus precisava de um púlpito para pregar a palavra. E não tinha microfone como tem caixa, microfone, que a minha voz sai forte. Até 100 metros ouve a minha voz. Daqui com 100 metros. Aí Jesus precisava de um púlpito. Jesus, ele precisava do vento para ajudar a mensagem. Ele ia falar alto para o vento levar, e muita gente estava, sabe o que? Estava com vontade de ouvir a palavra de Jesus. Porque Jesus falava com sabedoria, com entendimento. E ele emprestou o barco de Pedro. Chegou até Pedro e disse: Pedro, me empresta o teu barco para mim ficar aqui dentro, usar ele, falar para a multidão que está aí ao redor da praia,
Aí Pedro não negou o barco para Jesus. Ele emprestou o barco para Jesus. Porque o barco dele estava seco, não tinha peixe. Mas Jesus foi lá e usou o barco de Pedro. E Pedro nem pensava que depois disso ele ia receber uma recompensa, um presente. Pedro tinha um coração bom. Tem pessoa que tem um coração bom. Está no mundo, mas tem um coração bom, não é mau. Mas quando vir para Jesus, vai ser um instrumento de Deus. E Pedro, naquele momento, ele disse, pode pegar meu barco. E Jesus pregou. Jesus ensinou aquele povo. Jesus era mestre, ensinou, pregou a palavra, fez milagre, curou. Onde Jesus estava, o milagre acontecia. O cego enxergava, o mudo falava. O paralítico andava, o leproso era curado. O demônio saía, Jesus repreendia, sai, deixa esse homem, deixa esse jovem. E o milagre aconteceu. E as pessoas ficaram fortalecidas pela palavra de Jesus. E depois disso, Jesus ficou alegre e disse, Pedro, pega o teu barco, vai lá no meio, no lugar fundo, joga lá, Pedro. Aí Pedro disse, Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada. Aí depois Pedro olhou e disse, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Porque Pedro estava lá no barco dele, estava vendo Jesus trabalhar. E a palavra de Jesus é uma palavra muito poderosa. Ele está ensinando o amor, a misericórdia, o perdão. Ele está ensinando. Também ele está fazendo milagre. O cego estava vendo. O paralítico, ele estava andando. O mudo, ele falava. O doente era curado e o demônio saía. Então Pedro disse, esse homem tem uma palavra muito poderosa. Então Pedro, na hora, ele viu, ele percebeu. Ele disse, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro creu na palavra de Jesus, que era a palavra de poder. Palavra de poder. Aleluia. Quando Deus diz assim, vou te abençoar, ele abençoa. Quando Deus diz assim, vou abrir uma porta de emprego, ele abre. Quando Deus fala assim, eu vou fazer acontecer um milagre na tua vida, ele faz, porque a palavra dele é poderosa. E naquele momento, Pedro, ele creu na palavra. Sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar ele. Ele foi. Ele lançou como Jesus mandou, lá no meio, no lugar fundo. E quando ele lançou, irmão, quando Deus manda até o diabo obedece, imagine o cardume de peixe. Né? Aleluia. Foram tudo para a rede de Pedro. Muito peixe, a rede Glória ficou a Deus, pesada aleluia. de peixe. Aí fala que Pedro ficou tão alegre, tão feliz. Jesus alegrou o coração de Pedro. E alegra o nosso coração. E Pedro ficou alegre e feliz. E quando ele chamou, vem cá, me ajuda, chamou outros pescadores de outros barcos para poder ajudar. E daí repartiu a bênção, que foi tão grande a bênção, e até repartiu para outros companheiros de pesca, que tinha barco também. E quando Jesus chegou perto dele, ele disse, Senhor, não encorda de mim que eu sou um pecador, e pulou na água. Porque ele viu que a palavra do Senhor Jesus é a palavra de milagre, poderosa. Quando Deus falou, Jesus falou, a palavra se cumpriu. E Pedro viu que Jesus era poderoso. E Jesus alegrou o coração de Pedro. Jesus alegra o coração. Só para trazer Pedro para perto dele. E depois Jesus disse assim para Pedro, Pedro, segue-me. Tu vai ser pescador de homem, Pedro. Olha só. Depois do milagre, depois da multiplicação, depois de uma bênção que Pedro teve, uma pesca maravilhosa, ele reparte a bênção, fica alegre, feliz. O Senhor chama ele, vem Pedro, tu vai ser pescador de homem. Vem Pedro, me segue, tu vai ser pescador de homem. Pedro seguiu na hora, irmão. Vou seguir esse homem porque tem palavra poderosa. Vou seguir esse Jesus que quando fala acontece. Fala que Pedro seguiu Jesus. Agora é quando a pessoa anda com Jesus.
há um processo que anda com Jesus. Jesus chamou Pedro, mas Jesus tinha que trabalhar na vida de Pedro. Jesus chamou Pedro para andar com ele. Jesus é Jesus de amor, de misericórdia, de compaixão. Jesus é cheio da palavra, ensina. Então Pedro começou a ouvir a voz do Mestre. Aí Pedro andou com Jesus, um processo. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus converte, Jesus usa. É um processo que anda com Jesus. É um processo. Então Pedro começou a andar com Jesus, porque Jesus chamou, vem Pedro, vou te fazer pescador de homem. Aleluia. Então Jesus, ele, na terra, ele ensinou, pregou, ganhou muita alma, era multidão, 2.000 pessoas perto de Jesus. Então Jesus disse, vem Pedro, segue-me, eu vou te fazer pescador de homem. Então é Jesus que salva, que liberta, que converte e que usa o homem como instrumento na mão dele. Por isso que ele chamou Pedro para seguir ele. Porque na caminhada Jesus ia preparar Pedro para ser um missionário cheio do Espírito Santo. Então fala que Jesus cuidou de Pedro. Mas aqui na frente, Mateus 16:13. Glória a Deus. Virando mais uma página. Mateus capítulo 16, 13. Aleluia. Mateus 16, 13. Glória a Deus. Para frente. Mateus 16, 13. Fala assim. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16, 13. A confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz o homem que o Filho do Homem é? Quem diz o homem ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aqui fala que Jesus começou a perguntar para os seus discípulos, o que é que o povo está falando de mim? O que é que o povo fala que eu sou? Aí os discípulos começaram a conversar com Jesus e falaram assim, olha, uns estão falando que tu é o João Batista, outros estão falando que tu é Elias. Tem gente que está falando que tu é Jeremias. Ou um profeta que surgiu, falando que tu é um profeta poderoso em obra e em palavra. Aí Jesus fala assim, e vocês, o que é que vocês falam de mim? O que é que vocês dizem que eu sou? Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizer que eu sou? E Simão Pedro respondeu, diz-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí Pedro começou a falar para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então fala que Pedro, ele falou algo que é verdade, Jesus é o Filho do Deus vivo. E fala que o próprio Jesus falou para Pedro, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus falou assim, olha, foi meu Pai que falou pela tua boca, Pedro. O meu Pai que revelou que eu sou o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Pedro foi usado. Pedro foi usado pelo o poder do Pai. O Pai usou Pedro para falar. Esse é Jesus, o Filho do Deus vivo. Quando eu estava falando que Jesus era um profeta, quando é João Batista, Jeremias, Deus usou a boca de Pedro. E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, foi meu Pai que te usou, Pedro. Ele te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo. Aí Deus também, Jesus, ele profetiza na vida de Pedro. Olha aí que Jesus profetiza, 18. Aleluia. Jesus profetiza, pois também eu te digo, que tu és Pedro,
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Olha só, Glória a Jesus Deus. fala para Pedro agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, Jesus fala, tu és Pedro, tu é pedra. Tu é pedra, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Tu é pedra, mas eu vou trabalhar na tua vida, com a minha palavra. E tu vai edificar a minha igreja. Pedro deu trabalho para Jesus, irmão. Mas Jesus não Aleluia. desistiu de Pedro. Pedro, logo no começo, ele tem uma resistência. Mas Jesus, como é carpinteiro, ele sabe trabalhar. Glória a Deus. Fala que a palavra de Deus é Aleluia. poderosa, ela me usa a pedra. E Jesus disse, tu és pedra, mas eu vou fazer de ti um instrumento na minha mão, Pedro. Tu és pedra, mas eu vou edificar a minha igreja. Porque Pedro foi um pastor, irmão. Fala que Pedro cuidou de um rebanho grande. Porque Deus tratou de Pedro. Deus sabe trabalhar nos corações do homem. Deus foi lapidando Pedro pela palavra. Colocou o coração cheio de amor, coração sensível, porque quem anda com Jesus vai ouvir sobre amor, perdão, misericórdia. Porque Jesus, ele é amor, e é perdão, e é misericórdia. Aleluia. Ele é longânimo, ele é compassivo, ele é paciente. Então aqui o Senhor, Jesus falou, Pedro, tu és pedra. Mas sobre essa pedra aí, eu edificarei a minha igreja. Eu vou te levantar como pastor para te cuidar de muita gente. Eu vou edificar a minha igreja através de ti, que vai ser o instrumento, o anjo da igreja, através de ti. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por isso que Pedro, ele se converteu. Porque Deus ia levantar Pedro, sabe que é um pastor do rebanho grande, e Pedro ia estar cheio do poder para cuidar do rebanho de Jesus. É Deus que transforma a vida. É Deus. É Deus que vai lapidando o homem, fazendo do homem um vaso de honra, de ouro. É Deus que anda com Jesus, pode ter certeza, vai ser lapidado pela mão do oleiro. Não são vasos na mão do oleiro. Aleluia. E aqui mais na frente, fala seu 19. E eu te darei a chave do reino dos céus. Como é bom ter a chave do reino dos céus. Aleluia. Eu te darei a chave do reino dos céus. Pedro foi ungido, irmão. Todo pastor tem a chave do reino dos céus. Por isso que é bom você ficar numa cobertura pastoral. Obedecer ao teu pastor. Porque ele vela pela tua alma diante de Deus. E Jesus falou assim, olha, eu vou te dar, sabe o que, Pedro? A chave do reino dos céus. Tu vai ser um pastor. Tu vai ser o anjo da igreja. Tu vai ter rebanho, tu vai orar para o rebanho, tu vai profetizar, eu vou abençoar o rebanho. Tu vai ensinar, tu vai cuidar. Por isso que o Senhor falou para ele, eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Então o pastor aleluia. é pastor, irmão, e ele tem a chave do reino do céu. Ele entra diante de Deus para interceder, para orar, para destruir a obra do diabo. De Deus dá livramento, Deus dá escape, Deus protege. É pela boca do pastor que a tua bênção chega. É pela boca do sacerdote. A igreja tem um guia espiritual. Então Pedro também, o Senhor falou para ele, eu vou te dar a chave do reino do céu. O céu está aberto para ti, Pedro. A hora que tu quiser, tu entra na minha presença e sai. Por isso que o Senhor dá para a igreja a porta do reino dos céus. Aleluia. E aqui mais na frente, fala que o Senhor prometeu para Pedro. E fala que Pedro ele começou a andar com Jesus. E fala que quando Pedro começou a andar com Jesus, ele viu Jesus fazer muitos milagres. E fala também que Jesus começou a levar Pedro para a missão. E Jesus disse, vamos entrar no barco. E os discípulos entraram todos no barco. Bora, Jesus, dá nada, eu vou ficar aqui. Vão na frente, eu vou atrás. E Jesus deu a direção para eles, para fazer uma missão. Tinha que pegar o barco para atravessar para o outro lado. E eles foram, Pedro foi levando o barco. Sabia pilotar o barco.
E quando ele estava no meio lá, no meio do mar, veio uma chuva, veio uma tempestadezinha fraca. E naquele momento, eles olharam e cadê Jesus? Não estou vendo nenhum barco. Quando olhou assim, lá vem ali, tem um vulto ali, tem um homem ali, uma roupa ali branca, tem um homem ali. E naquele momento, e ficaram espantados, porque para andar sobre as águas, o homem normal não faz isso. Só no sobrenatural para andar sobre as águas. E ficaram espantados, falaram, é fantasma? É uma assombração? Que negócio é esse, andar sobre as águas? Já estava o quê? Chovendo, estava um pouco escuro já. Mas naquele momento, Pedro já grita. Pedro também era um homem corajoso. Porque na hora lá, que o discípulo estava espantado do que ele estava vendo, Pedro gritou, quem é que está vindo aí? E na hora, Jesus respondeu, sou eu, Jesus, Pedro. Aí Jesus, é tu mesmo, Jesus? Se é tu, manda que eu ande sobre as águas. Olha Pedro. E fez isso. Se é tu, Jesus, manda que eu ande sobre as águas. Porque Jesus estava andando sobre as águas, Pedro queria andar sobre as águas. Aleluia. Andar nas águas. Para andar na água, irmão, é milagre. É Jesus que é poderoso mesmo. Porque se o homem for pisar na água, ele funda. Mas quando Jesus manda andar sobre as águas, ele tem poder para fazer o homem andar sobre as águas. Jesus faz o homem andar no sobrenatural. Quando o homem tem aliança com ele e faz a vontade dele. Naquele momento, quando ele falou, vem Pedro, pode andar sobre as águas. Pedro meteu o pé para fora do barco e quando ele pisou, ele foi pisando, ele foi flutuando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Aleluia. Foi olhando para Jesus e na fé em Jesus ele andou sobre as águas. Isso é fé em Jesus. Se nós colocar nossa fé em Jesus, Filho de Deus, poderoso, também o ser humano anda sobre as águas, no sobrenatural. E quando ele começou a andar sobre as águas, ele andou olhando para Jesus, a fé em Jesus ele andou. Primeiro passo, segundo passo, foi andando. Foi se aproximando de Jesus. Só que ele tirou o olho de Jesus. Era para ele ficar olhando para Jesus. Ele virou o rosto e olhou, sabe o que? Para o mar. Olhou para o mar, para a chuva, para a maresia que estava ao redor dele. Foi olhar. E quando ele olhou, tirou o olho de Jesus e afunda. Por isso que nós temos que andar na fé em Jesus. O meu justo virá pela fé. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Aleluia. A fé é muito importante em Jesus. Mas tem que estar olhando para Jesus. Quando o homem olha para as ondas, as maresias, a chuva. Quando ele olha para isso, ele se afunda. Ele olhou para o lado, ele se afundou. E quando ele se afunda, as águas iam engolindo Pedro. Mas Jesus estava perto, presente. Jesus viu que Pedro caiu, mas Jesus estava pronto para ajudar Pedro a se levantar. E quando ele caiu, as águas fizeram que ele se afundasse, puxou ele a água. Jesus pegou na mão dele e levantou. Levantou Pedro, disse, homem de pequena fé. Levantou Pedro na hora. E Pedro foi socorrido por Jesus. É Jesus que socorre. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós temos que estar olhando para Jesus. Não tem que olhar para os problemas. Não tem que olhar para o adversário. Tem que olhar para Jesus, que ele não faz mais do que vencedor. Tem que olhar para Jesus, que ele que provê na vida de Pedro, alimenta. Olhar para Jesus que alegra o nosso coração e nos dá paz, nos dá alegria. E quando Jesus pega e levanta, Jesus é o Salvador. Salvou Pedro para não morrer afogado. Levantou Pedro e levou Pedro de novo para o barco. E foram fazer a missão. E Jesus perto de Pedro cuidando. Ensinando, preparando Pedro para uma missão. Uma missão que ia colocar Pedro, mas ele estava primeiro preparando. Quem anda com Jesus, anda sendo preparado por ele. E mais na frente,
A gente vai abrir mais a palavra. Mateus 26, 31. Virando mais umas páginas, Mateus 26, 31. Glória a Deus. Mateus 26, 31. Aleluia. E aqui fala que Pedro é advertido. Então Jesus disse: todos vós, esta noite vós escandalizarei em mim. Porque está escrito: ferirei ao pastor e as ovelhas do rebanho se dispensarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui Jesus está falando. O 33, mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro falou e todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus falou da missão que ia acontecer. Jesus falou: olha, eu vou ser preso, vão me prender, eu vou ser levado, eu vou ser traído, eu vou apanhar, chicotada, e eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou para Pedro, para todo discípulo. Aí Pedro na hora falou: não, que não. E ainda falou: e todos vocês vão correr, vão me negar. Ele disse: não vai acontecer isso não. Eu estou contigo, eu não vou te negar. O Senhor disse: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus falou que quando acontecesse, ele ia fugir, ia pegar o pastor Jesus, os discípulos iam ficar dispersos, e fugir, se esconder e ficar com medo. Só que Pedro falou que não, eu estou contigo, eu não te largarei, se for para morrer, eu estou junto para morrer. E Jesus disse: que nada, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Jesus sabe o futuro. Jesus sabia que Pedro não estava preparado ainda. Quantas vezes você já negou Jesus? 1, 2, 3 vezes, 10 vezes. Jesus te ama tanto. Está todo o tempo dando oportunidade para ti ser transformado, se converter na vontade dele. Porque Jesus, ele é longânimo e paciente. Glória a Deus, aleluia. E aqui fala que o próprio Jesus falou que Pedro ia negar 3 vezes, antes que o galo cantasse, 3 vezes ia negar Jesus. Porque Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Mas Jesus estava preparando Pedro. E Pedro pensava que ele estava, mas não estava. Na hora do perigo, na hora dos soldados, da espada, na hora para ser presa, ele não estava preparado. Eles correram, eles fugiram, ficaram com medo. E Jesus falou que quando aconteceu, pegaram Jesus. Jesus foi traído. Judas vendeu Jesus pela umas moedinhas. Traiu Jesus. Mas Jesus perseverou fazendo a vontade do Pai. Jesus perseverou na missão. Por amor ao Pai, por amor à humanidade. E fala que Jesus também prenderam, surraram, apanhou. Tudo isso aconteceu. Cuspiram no rosto dele. Mas Jesus tinha uma palavra de amor. Pai, perdoa ele porque não sabe o que faz. Fala que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sofrendo por toda a humanidade. Para que como ele tivesse, sabe, que é um privilégio de entrar no céu. Para como ele tivesse um privilégio de ser filho de Deus, da família de Jesus. Ele pagou um preço muito caro por todos. E quando pegaram Jesus,
surraram, bateram, cuspiram no rosto dele, deram uma cruz para ele carregar e carregou. Uma cruz pesada, foi carregando. E Pedro estava de longe, olhando. E a mulher disse, esse aí, ele é um deles. Não conheço não esse homem. Pedro negou a primeira vez. Lá na frente mais, outra mulher disse, ei, esse aí é um seguidor de Jesus. Não conheço não, nem sei quem é esse homem. E pela terceira vez de novo, ei, aqui, ali, e anda como Jesus anda, é um discípulo. Porque Pedro já estava sendo transformado, já estava andando como Jesus anda. Estava no processo, Pedro, mas Jesus estava trabalhando na vida dele. Já tinha andado de Jesus, faltava mais ainda outras coisas acontecendo na vida de Pedro. Mas já tinha andado de Jesus, anda como ele anda. Olha só. A mulher viu que Pedro tinha uma coisa diferente nele. Quem anda com Jesus tem algo diferente, já está andando como Jesus, Pedro andava como Jesus. E fala que quando, a terceira vez de quem não conhecia, o galo canta. E o galo canta, ele na hora, lembra que o Senhor falou para ele, Jesus tinha falado, onde ia acontecer, onde que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro sai chorando. Esse homem tem uma palavra poderosa. Esse Jesus conhece o futuro, ele me falou, me avisou, e eu neguei ele. Pedro sai chorando, chorando. Aleluia. Eu neguei o mestre. Esse homem é tão bom, que alegrou meu coração, com uma pesca maravilhosa, como não ficou a mente de Pedro. Esse homem é tão bom, que me protegeu para não ser morto afogado, me suspendeu, pegou eu na mão dele e me levantou, me salvou esse Jesus da morte, para não ser afogado. E eu neguei 3 vezes. Pedro começou a chorar. E fala que no choro dele teve um quebrantamento de arrependimento. Pedro se arrependeu. Tudo aquilo que ele tinha feito. E Jesus tão bom, tão misericordioso com ele. E Jesus está trabalhando na vida de Pedro. Nesse momento, o trabalhar de Jesus está acontecendo. Porque Jesus falou para Pedro, Pedro, o inimigo, ele pediu para mim te ser andar, Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não venha sumir. Porque um pouquinho de fé agrada ao Senhor. E fala que a mente de Pedro estava pensando em Jesus, o Salvador. E o inimigo fez tudo para ser andar Pedro, mas o Senhor tinha orado para Pedro. Jesus tinha intercedido ao Pai. E Jesus tinha lançado uma palavra de poder. Pedro, quando tu se converter, tu vai apacentar os teus irmãos. Aleluia. E quando Jesus falou isso, porque Jesus ele conhece o futuro. Ele sabia que Pedro ia se converter. O choro pode durar uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Pedro estava chorando, se quebrantando. O coração que era de pedra, Pedro, tu és pedra, agora está sendo coração de carne. Porque o Senhor, pelas suas palavras de poder, que ensinou a Pedro, que alimentou Pedro, estava vindo na mente dele. E fala que o coração dele começou a se amolecer. Diante das palavras que ele recebeu. E o Senhor trabalhando. E chorando. É assim que Deus faz a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Quem anda com Jesus anda no processo. Processo de trabalhar. O Senhor vai trabalhando, vai nos moldando até chegar a ser um vaso de honra para Ele. Um vaso moldado e lapidado pela mão do oleiro. É Jesus que trabalha em nossa vida. E mais aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E fala aqui naquele momento que aconteceu isso. Pedro, ele chorou tanto, se arrependeu diante de Deus. E fala que Jesus sofreu, Jesus foi para a cruz, Jesus, ele entregou a própria vida por nós. E diz assim, Pai, eu te entrego o meu espírito. E fala que Jesus, quando está acontecendo isso, irmão, fala que até a natureza
ela foi abalada pela morte de Jesus. Jesus é o Deus, o Filho de Deus. O Pai dele é Deus, Jesus é Deus. Tinha que morrer por todos nós. Era essa missão dele morrer, ao terceiro dia ressuscitar. Então, antes dele morrer, até a natureza está sendo abalada. Fala que choveu sobre a terra. Fala que de meio-dia para 3 horas ficou escuro. Olha que meio-dia o sol está muito quente, mas ficou escuro. Meio-dia para 3 horas. Fala que nesse momento aconteceu algo tremendo. Que até as pessoas que estavam ao redor, até o centurião, Deus falou pela boca no centurião. Centurião, aquele homem que comanda 100 soldados. Era um homem que tinha uma patente, um capitão. Naquele momento, ele mesmo falou, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Até aquele homem estava vendo que ele era santo, era justo. Filho de Deus, que estava sofrendo por toda a humanidade. Ele estava na brecha por todos os homens e mulheres, que ainda estão no pecado. E só Jesus que pode perdoar pecado, porque ele entregou a vida por todos os pecadores. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando o homem se arrepende. Quando o homem se arrepende, se humilha, o Senhor muda a história dele. Como mudou a história de Pedro, que era um pescador, que andava com uma espada na cintura, que na hora, sabe do que? Quando foram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha de um soldado, que o nome dele era Malco. Caiu no chão a orelha e começou a espirrar sangue. Jesus foi lá, pegou aquela orelha lá e fez o milagre, colou de novo na cabeça do soldado Malco. E deu uma lição para Pedro, porque a palavra de Jesus liberta. Jesus aproveitou a oportunidade e deu uma lição, uma palavra de ensinamento. Pedro, por que tu fizesse isso? Se eu quisesse ajuda, eu ia orar meu Pai e enviar 12 legiões de anjos. E disse, Pedro, não faz isso. Pela espada tu ferisse e pela espada tu serás ferido, Pedro. Jesus está ensinando a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Por isso que você tem que andar com Jesus, para plantar o ensinamento de Jesus, que é amar como Jesus ama, que é perdoar como Jesus perdoa, que é para ajudar como Jesus ajudar, para ter misericórdia como Jesus tem misericórdia. Essa é a lei da semeadura. Se nós plantar pelo Espírito de Deus, vamos colher. Mas se a pessoa plantar pela força da carne, pela força do braço, pela ira, pelo ódio, vai colher também. A lei da semeadura está hoje em ação. Aquele que tira sangue, vão tirar sangue dele. Aquele que mata, se não se arrepender, também a morte vai chegar até ele. Por isso que nós temos que saber plantar. Quando você planta na palavra de Deus, na vontade de Jesus, quando você planta como o teu mestre te ensinou, tu vai colher bênção e vitória para a tua vida. Aleluia. Jesus ensinando Pedro, lapidando ele, para que ele viesse a ser um guia, um pastor para tomar conta do rebanho. E fala que o Senhor fez isso, ensinou Pedro. Quando tu te converter, Pedro, tu vai apacentar teus irmãos. E chegou o momento de Pedro se converter. Chegou o momento de Pedro se lançar na mão de Jesus 100%. E fala que Jesus, quando ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, fala que ele falou para as mulheres, para Maria, que foram ver, disse, vai até meu discípulo, fala que eu vou ao encontro dele. E quando Jesus falou, ele foi, ele cumpre. Ele cumpriu o que ele falou. As mulheres chegaram lá e falaram, o mestre está vivo. Jesus ressuscitou. E fala que Jesus chegou até eles. Chegou com Tomé, porque Tomé era incrédulo, disse, eu sou, creio se eu ver. Jesus chegou até Tomé e disse, está vendo, Tomé? A minha mão aqui, ó, ainda está com a marca ainda. Está vendo agora? Eu deixei a cicatriz para te ver. Aí Tomé creu na hora. É tu, mestre, é tu. Jesus abraçou Jesus. Aí Jesus dá uma outra profecia. Jesus é profeta, Salvador, mas é profeta também. Filho de Deus poderoso. E dá uma profecia para nós hoje.
Tu tá crendo, Tomé, porque tu visse. Mas muitas pessoas vão ver sem crer. E hoje nós cremos pela fé. Olha só. Tu tá vendo, Tomé? Muitas pessoas vão ouvir, vão crer. Sem ver, vão crer em mim. E nós cremos hoje. Nós cremos em Jesus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. E naquele momento aconteceu algo. Que Jesus chegou até Pedro. E fala que Jesus, quando chegou até Pedro, quando Pedro viu Jesus, Pedro ficou alegre. Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro agora: Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz: Jesus, eu te amo. Agora Pedro está falando a verdade. Porque lá no começo Pedro falou: eu não vou te deixar, não. Se for para morrer, eu morro contigo. Mas Pedro não estava preparado. Mas quando Jesus chega com ele, Pedro já tinha, sabe, que é se convertido pelaquela palavra de Jesus. Quando Jesus chega para Pedro, no momento: Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. E Jesus só sondando a vida de Pedro. Jesus conhece tudo, irmão. Jesus olhou para Pedro dentro de Pedro. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quem ama Jesus, apacenta a ovelha. Porque Jesus, Pedro deu trabalho para Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Agora, Jesus ia para o céu e ia levantar Pedro como pastor na terra. Pedro ia ter muitas ovelhas que ia dar trabalho para ele, mas Pedro ia cuidar, ia ensinar, ia orar, para até aquela ovelha se converter à vontade de Deus. Quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. Então, naquele momento, Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? Eu te amo. Então, apacenta meus cordeirinhos. Então, quem ama faz. Quem ama apacenta. Quem ama cuida. A palavra do Senhor diz: se nós falar que nós amamos a Jesus, a Deus, mas se nós não conseguirmos amar as pessoas que estão aqui, como é que a gente vai ser discípulo de Jesus? O amor é isso. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Tem pessoa que nem se ama, irmão. Mas quando começar a andar com Jesus, vai se amar. Eu me lembro quando eu era novo, quando eu era novinho, eu tinha negócio de inferioridade, como tem muita gente que tem isso. Eu era novinho, não pensava que eu sou feio. Era ninguém colocar na cabeça, como ele coloca em jovem, adolescente. E na hora, eu perguntei para Jesus: Jesus, tu me ama? Eu sou importante? Eu tenho valor para ti? Me responde. Jesus me respondeu no vento, balançou. Desde aquele dia, irmão. Pode até me chamar de feio de 1000 pessoas, mas eu sou bonito. Nem digo para que me chame, eu sou bonito, porque Deus fez eu me amar. Falava o Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Pedro já estava se amando agora. E agora ia amar outras pessoas. Só quem faz a vontade de Deus. Só quem cuida de rebanhos. É só quem ama, irmão. O mercenário que não tem amor em alma, o mercenário só quer saber de recompensa. Vê ao longo, o mercenário já está fugindo. Mas o pastor, ele está cuidando. Ele está ajudando. Ele está provendo. Ele não desiste de ninguém, porque sabe que quando está respirando, o Senhor está salvando, libertando, trabalhando. Aí pergunta para a terceira vez: tu me ama? Pedro, eu te amo, Senhor. Tu sabe todas as coisas. Tu me sonda. Aí Pedro chora, irmão. Pedro chora. Olha, o amor sai de dentro. Pedro chora. Por isso que fala que o amor é tremendo. Pedro agora está com o coração quebrantado, sensível para o voz de Deus. Agora é 100%. A vida de Pedro é fazer a vontade de Deus. Pedro não pensava mais nos projetos dele. Tem pessoa que pensa no projeto: eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter isso, eu quero ter bênção, eu quero ter um carro. Só pensa nos projetos que ele fazer na terra. Mas Pedro nem pensava mais nisso. Deus alegrou o coração de Pedro e Jesus, ele nem pensava mais nisso. Ele só chorava. Só chorava.
E Jesus, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, então faz a minha vontade. Tu me ama, então faz o que eu quero, Pedro, que eu já vou para o meu Pai. Eu já estou indo, Pedro, mas eu vou enviar o Consolador, meu Espírito, para estar contigo todos os dias. Aí quando Pedro chorou pela terceira vez, né, chorando, eu te amo, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a missão que tu colocou na minha mão. Irmão, Jesus, ele converteu Pedro. E fala quando Pedro se converteu. Aí agora é a vez de Pedro. E pega o microfonezinho. Microfone? Não tinha microfone, né? Eu que estou com o microfone. Naquele tempo, o Dom não tinha microfone. Aí Pedro pega o microfone. Pega agora o quê? Ele pega as palavras que Deus colocou na mente dele. Não tinha Bíblia no passado, 2000 anos. Não tinha, mas tinha ensinamento de Jesus. E aprenderam com o mestre. E naquele momento ele começa a falar para uma multidão, porque o Senhor tinha profetizado. O Senhor tinha profetizado para ele que ele ia ser ganhador de alma. Agora quando ele começa a falar de Jesus, fala que as pessoas ouvindo a palavra, eles começaram a perguntar: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Pedro deu a direção, a instrução. E fala que muita gente fizeram aliança com Jesus. E fala que quando as pessoas faziam aliança com Jesus, o Espírito de Deus começou a batizar a gente lá. Era tanta gente falando a língua do céu, línguas estranhas, língua da terra. Até a língua da terra estava sendo falada pelas bocas daquele povo. Porque eram muitas pessoas que estavam ao redor de Pedro. Aí se cumpriu a palavra, se cumpriu. Jesus falou no começo: Pedro, segue, tu vai ser pescador de homem. Agora Pedro pregando a palavra e multidão fazendo aliança. O rebanho de Pedro começou a crescer muito, irmão. Agora Pedro está pastoreando por amor. Ele estava pastoreando porque ele falou: eu te amo. Pedro, tu me ama, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro falou que amava Jesus. Ele negou no começo, mas agora ele está, sabe, que é disposto a fazer a vontade de Deus. E três vezes ele falou que amava. Ao som de agora tu vai ser usada. Agora tu vai ser ganhador de alma. E o rebanho está na tua mão. E a chave tu tem do reino do céu. E que tu ligar no céu, pode ter certeza, que tu ligar em oração vai ser ligar na terra. E Pedro começou a fazer a obra de Deus. E o rebanho dele começou a se fortalecer, sendo batizado no Espírito Santo. Aí Pedro começou a fazer missão. Aí o milagre começou a acontecer porque Jesus falou: olha, vocês vão fazer milagre até muito maior do que eu fiz. E agora Pedro está ganhando alma. Pedro está cuidando do rebanho por amor. Pedro está ensinando, orientando. Pedro tem missão para fazer. Pedro estava no lugar lá, trabalhando. Aí Cornélio. Cornélio, sabe quem era Cornélio? Era o homem de oração, o homem que fazia caridade, o homem bom, Cornélio. Mas a pessoa pode ser bom, pode orar, Deus ouve. Pode fazer caridade, Deus ouve. Pode ser bom, mas tem uma coisa, tem que ter aliança com Jesus. Cornélio tinha qualidade boa. Cornélio orava e Deus ouvia. Cornélio dava esmola, fazia caridade e Deus se agradava. Ficou em memória de Deus. Naquele momento, o anjo chegou até Cornélio. Cornélio, a tua oração foi ouvida. Cornélio, a obra que tu está fazendo de caridade está agradando o coração de Deus, está em memorial no céu. Tudo que tu faz na terra fica em memorial no céu. Tudo que tu faz de bom é dano que você recebe. Caridade está no coração de Deus. Quando se compõe do peixinho, Jesus alimentou uma multidão. E a igreja também, quando Deus abençoa, é para também fazer obra social. Porque Deus é o dono do quê? Dono da prata, é o dono da providência. E naquele momento Deus, disse, aleluia. o anjo disse: falta uma coisa para ti, Cornélio, uma coisa. O anjo não prega a palavra, não. Quem prega a palavra é o missionário, o pastor, o evangelista. É o homem de Deus, o obreiro que prega a palavra. O anjo disse: olha, vai até Pedro, que está lá em Jopes. Vai lá com Pedro. Vai lá e traz Pedro, que vai falar que vocês precisam ainda.
foram chamar Pedro. Cornélio disse, vai lá, mandaram 2 homens atrás de Pedro. E antes dos homens chegarem, Deus já estava falando com Pedro. Caiu o lençol do céu para a terra e começou a ver, Pedro olhar animais impuros. Largato, rato, animal impuro. Aí Pedro deu falando com ele através disso. E Pedro pedindo a direção de Deus. O que é isso? O que é isso, Espírito Santo? O Espírito Santo começou a mostrar que Deus estava falando com ele. Aí disse, mas eu não como isso não. Isso aí é impuro, eu não como isso. Aí a voz falou, o que tu orar no meu nome está abençoado. Aí Pedro compreendeu que a palavra também era para os gentios. Hoje nós somos brasileiros, irmão. A palavra veio para o Brasil, para a África, para o Japão. Onde for a palavra de Deus, a pessoa crê, vai morar no céu também, porque Jesus veio para salvar as nações. E o povo de Israel pensava que só ele que era o escolhido. Mas Jesus, ele veio e morreu por toda a humanidade, por toda a raça humana. Aquele que crê e for batizado será salvo. Naquele momento, quando Deus fala, o que for orado no meu nome está abençoado. Aí Pedro entendeu a mensagem, o homem chegou lá, ei, aqui que mora o Pedro, sou eu. Somos servo de Cornélio. Cornélio mandou vir aqui para te levar, que tu tem uma palavra para entregar para ele. O anjo chegou até ele, tem uma palavra. E quando Pedro chegou lá, Cornélio falou tudo que tinha acontecido. Aí Pedro falou, ei, sabe que essa coisa que falta? É, você ouvir de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus morreu, ressuscitou. Ao 3º dia está vivo. E é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que fazer uma aliança com Jesus para ser cidadão do céu. Para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida da tua família, do teu empregado. Aí Pedro prega lá. E todo mundo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Todo mundo fez aliança. Família de Cornélio, a mulher, os filhos, os empregados. Todos fizeram aliança naquele lugar. Aí, irmão, Pedro estava cheio do poder. Aí na hora quando todo mundo estava fazendo aliança, o Espírito de Deus soprou, batizou todo mundo. Todo mundo sendo batizado no fogo, revestimento de poder. O rebanho de Pedro cresceu até os mortos. Pedro ia lá e orava, ó Senhor, essa mulher aqui, ela é tão boa, as irmãzinhas estão orando por ela, Senhor. Ela faz vestida, ela dá para as irmãzinhas, faz caridade. Senhor, traz de volta a alma dela até os milagres que aconteciam, porque Pedro estava cheio do poder. 100% Jesus. Aí chegou um homem com 38 anos, estava doente. Enéas, 38 anos. Estava aleijado, 38 anos. Precisando de pessoas para ajudar, para carregar, para tomar banho. Pedro olhou para ele como disse para ele na hora. Enéas, Jesus cura, Enéas. E Enéas ouviu a palavra saiu com tão poder, tão unção na boca de Pedro. Quando ele falou Jesus cura, Jesus não curou o homem na hora, irmão. Porque Pedro estava 100% fazendo a vontade de Deus. Glória Quer ser usado por Deus, aleluia. te entrega 100%. Pedro se converteu mesmo. Ele fez a obra com alegria, com amor. E o rebanho dele cresceu tanto, irmão. E ele era chamado para pregar a palavra. Se cumpriu ou não cumpriu o que o Senhor prometeu? Vem, segue-me, Pedro. Tu vai ser pescador de homem. Então hoje é isso. Quer ter resposta com Deus? Faça a vontade de Deus. Quer se converter? Anda com Jesus. Anda com Jesus todo dia. É dia para andar com Jesus. Anda com Jesus. Começa a ler Bíblia. Começa a conhecer quem é Jesus pela palavra. Começa a levantar a tua vontade de oração. Começa a obedecer a Jesus, porque a obediência gera a bênção. Aí tu vai ver o que o Senhor pode fazer através da tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Creio que essa palavra veio para nós edificar. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Se você está hoje aqui viva, porque Deus quer te usar na terra. Aleluia. Só te lance na mão de Deus. Faça a vontade de Deus, irmão. Porque é melhor não fazer a vontade de Deus do que a vontade do diabo, que é matar, roubar e destruir.